portugueses, uma vez mais convosco, nestes domingos à tarde, nestas coisas já habituais para vós e para nós, embora eu ultimamente não tenha passado por aqui muito tempo. Temos homens muito maiores e muito mais fortes e muito mais sabedores nestas coisas, como aqui o nosso Padre Ávila, que tenho o gosto tremendo de estar com ele esta noite. Boa noite, amigo Ávila. Thank you, Padre Marta. Bem-vindo. Obrigado. E uma saudação aos nossos portugueses desta noite. Yeah. Ok, nós vamos fazer o quê? O mesmo que costumamos fazer. Falar um bocadinho convosco, estar um bocadinho convosco, na vossa companhia, tentando refletir um bocadinho sobre o nosso domingo de hoje. Se calhar muitos de vós já fostes à missa, mas não perdeis nada se ouvires outra vez alguma reflexão. E aqueles que ainda não foram, bem-vindos e gostamos muito de estar convosco. Amém. Sempre domingo vale a pena que nós falamos uma coisinha das leituras. Muitas vezes vamos à missa, ouvimos a leitura, oxalá com não só os ouvidos, mas também com o coração, mas de vez em quando estamos distraídos e é bom que nós repassamos a palavra de Deus. E sobretudo com o coração. E já que falámos em coração, da minha parte é a primeira vez que estamos depois do nosso teletown. Penso que uma vez mais foi um êxito o nosso peditório, a vossa generosidade uma vez mais veio ao de cima e se a Diocese, não sei se na altura, sei de certeza que vos agradecemos, o Padre Isaac Menezes, que estava um bocadinho mais responsável na organização do teletown, com as outras pessoas que estavam aqui. Eu saí mais cedo, mas de qualquer modo repetimos o nosso muito obrigado pela vossa generosidade e em nome da Diocese, muito obrigado. Ávila, nós estamos no domingo 10º do tempo comum e os nossos amigos com certeza que sabem que depois das festas do Espírito Santo, e ainda estamos em tempo de festa do Espírito Santo, mas depois do Pentecostes, depois da Santíssima Trindade, depois do Santíssimo Corpo de Deus, vamos para o tempo comum. E como a Páscoa anda para a frente e para trás, varia, também o tempo comum começa então, entramos no tempo comum no domingo 10º domingo do tempo comum. Vamos começar pelo Evangelho ou queres começar pela primeira leitura? O senhor acha? Está aí uma frase bonita, talvez a gente pudesse, porque as duas leituras estão muito em conexão uma com a outra, e nós podíamos começar pela primeira leitura. Ok. Vamos ler então, estamos no primeiro livro dos Reis, do Antigo Testamento, e a partir do capítulo 17, do versículo 17 a 24, se alguém quer seguir, lá nas suas Bíblias ou nos seus missais. Naqueles dias caiu doente o filho da viúva de Sarepta, e a enfermidade foi tão grave que ele morreu. Então a mãe disse a Elias: "Que tens tu a ver comigo, homem de Deus? Viestes à minha casa lembrar-me os meus pecados e causar a morte do meu filho." Elias respondeu-lhe: "Dá-me o teu filho." Tomando-o dos braços da mãe, levou-o ao quarto de cima, onde dormia, e deitou-o no seu próprio leito. Depois invocou o Senhor, dizendo: "Senhor meu Deus, quereis ser também rigoroso para com esta viúva que me hospede em sua casa, a ponto de fazerdes morrer o seu filho?" Elias estendeu-se 3 vezes sobre o menino e clamou de novo ao Senhor: "Senhor meu Deus, fazei que a alma deste menino volte a entrar nele." O Senhor escutou a voz de Elias, a alma do menino voltou a entrar nele e o menino recuperou a vida. Elias tomou o menino,
desceu do quarto para dentro da casa e entregou à mãe, dizendo: aqui tens o teu filho vivo. Então a mulher exclamou: agora vejo que és um homem de Deus e que se encontra verdadeiramente nos teus lábios a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Interessante esta leitura. É interessante o texto. Não é? Acho interessante por causa de Deus me livre, por todas as razões possíveis, e se calhar também a qualquer sacerdote, Deus nos livre, que tivéssemos nos pés ou nos sapatos do pobre Elias. Porque, sendo amigo desta viúva, sendo tido como um homem de Deus e diante de um problema humano, evidentemente que é um problema humano, a morte de um filho, ainda por cima de uma senhora viúva, é um bocadinho forte, mas também a pobre mulher. Temos três pessoas nesta cena. É o Elias, é a mulher, viúva em Sarepta, e o pobre menino ou o pobre filho que tinha morrido. Três personagens e todos eles, num determinado momento, a viverem um problema forte. O miúdo, ou não sabemos se era uma criança, mas parece que era um menino, portanto devia ser uma criança, morreu. Certamente tinha toda a esperança da sua mãe viúva. Depois, aquela mulher viúva volta-se realmente aflita e volta-se para o profeta e diz: afinal de contas, tu és o homem de Deus, tu tens cheio de fé, a palavra de Deus está na tua boca e vens aqui para... Não pôs a palavra, mas eu ponho. Vens aqui para me chatear, para destruir a minha vida, para tal. Carambas! É o problema humano. É o problema humano que sobe até Deus. E o pobre Elias, com certeza que se viu à rasquinha diante deste problema da pobre mulher, amigos, ou a sua confiança, onde ele pernoitava, quando era peregrino, ou passava por ali, etc. A qualquer deles era um problema tremendamente... sentiu-se apertado. E o pobre Elias não teve outro remédio, senão, não é outro remédio. Agarrou-se à sua fé e pronto, e faz aquilo que diz o texto. Não? É interessante, não? As palavras que a viúva usa. Viestes aqui a recordar-me os meus pecados e causar a morte dos meus filhos. Meu filho. Que a senhora ligue estas duas coisas, que ela vê como isto é um castigo que Deus deu à viúva. Ela não nega o profeta, que o profeta é um homem de Deus, mas que ele vem a anunciar a palavra de Deus, e isso muitas vezes os profetas condenavam a maldade que fazia o povo, não? Não sei se esta mulher era maldade ou não, era uma pessoa boa, mas que ele vem condenar a maldade do povo contra Deus, só faz recordar os seus pecados, não? E ela vê-se que, porque ele vem a recordar-lhe as suas faltas, as suas imperfeições, e trazer-lhe o castigo, não é? Trazer-lhe o castigo. Há uma ideia, há duas ideias em tudo isto que vale a pena nós retermos. É, de facto, a ideia de que o pecado merece o seu castigo. E muitas das vezes é interpretado como Deus, neste caso, Deus castiga o pecador. É uma ideia tão diferente daquela ideia do Deus da misericórdia, que nós hoje, e durante todo o Antigo Testamento, e durante os novos tempos, a nova mensagem, a nova maneira de ver Deus mostrada por Jesus Cristo, e tanto a nossa Igreja de hoje, dirigida pelo Papa Francisco, estão mostrando o pecado. Eu ia dizer, Deus não castiga o homem pecador. Deus não dá a morte a ninguém por causa
por causa do pecado. Elias certamente estava muito longe de ter qualquer influência na morte daquela criança. Se calhar o que era importante era precisamente que na fé das pessoas fôssemos capazes de mostrar e de recorrer a Deus e de vermos, nós hoje, ao lermos estas coisas, vermos o sinal da grande misericórdia de Deus, Sim. não o sinal do pecado, do pecado, não o sinal do castigo, do Deus castigador a matar uma criança, ser causa da morte de uma criança por causa do pecado de sua mãe, ou assim, porque da cor da mãe, dizendo, viestes aqui para me recordar os pecados, se calhar não foi ela na presença do homem, de um profeta, ela na presença de um sinal de Deus, como são os profetas, e como foi Jesus Cristo muito mais tarde, como nós diante de uma pessoa justa, santa, diante de uma pessoa santa, diante do bem, diante de uma imagem de Deus ou de um santo ou da Virgem, o que é que nos ocorre primeiramente? Se calhar as nossas falhas, se calhar a nossa história. Sim, e não é dizer que Deus não é justo, não dizemos que o homem pode fazer o que ele quer e que não há castigo. O castigo sim vem. Nós queremos evitar que Deus é um Deus que procura nossas faltas para dar-nos castigos. Não. Ele ajuda-nos a reconhecer nossas faltas e nos invita, nos convida que regressamos a Ele pedindo perdão. Ele é um Deus que quer oferecer misericórdia. Há justiça, sim. Não temos um Deus que está dormido, que está cego. Deus vê as coisas e Ele quer fazer a justiça. Mas não vamos ver assim que Deus procura a oportunidade de dar-lhe a essa mulher porque ela fez alguma coisa mal. Nós temos que terminar para fazer um pequeno intervalo. Deus serve-se da consciência do nosso pecado para mostrar aquilo que Ele é, capaz de perdoar o efeito ou a causa desses pecados. Nós vamos fazer, como costume, um pequenino intervalo. Não vão embora, nós voltamos já a seguir. KNXT, the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a Catholic diocese in the U.S. and streaming live on the internet at knxt.tv, need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv, click on the Make a Financial Gift, go to Donate, and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT, Catholic Television, to continue its ministry by celebrating the Mass and proclaiming the Gospel. Thank you from KNXT. Ok, irmãos e amigos, estamos cá outra vez. E com esta esperança de que vós também estejais aí de novo à nossa espera, pois aqui estamos. Nós estávamos a falar sobre o 10º domingo do tempo comum, estávamos a comentar um bocadinho a primeira leitura deste domingo e de acordo com aquele problema da primeira leitura, a morte de uma criança, filho de uma viúva, Elias, o homem de Deus, o sinal de Deus, ressuscita aquela criança ou entrega a criança à mãe, e podemos ver que este texto do livro dos Reis é um texto fortemente paralelo, digamos assim, com o texto do Evangelho tirado do Evangelizador São Lucas. Estávamos a falar, Padre Marta, de que duas coisas que mostra, não terminaste de ser a segunda coisa, que Deus não é um Deus que procura castigar, não, mas quer mostrar a sua misericórdia. E vemos, terminar essa primeira leitura, que o profeta intercedendo para a senhora, a viúva, e pedindo a Deus, fazendo como um pedido, Senhor, queres ser visto como um Deus que maltrata ou que castiga uma viúva criando o seu filho. Bonita essa ideia. A ideia de que ele quer, Elias pede ao Senhor pela sua bondade, mas que também se mostre compassivo
com esta mulher que está pensando que Deus não tem compaixão. Desta mulher que está pensando que ele é castigador, quando tu, ó Deus, não és isto, és outra coisa. Yeah. E isto vai ser vai sair outra vez um eco disto no Evangelho. O Evangelho é tomado de São Lucas, está no capítulo 7, a partir do versículo 11. Naquele tempo, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, levavam um defunto a sepultar, filho único da sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: Não choreis. Jesus aproximou-se e tocou no caixão. E os que o transportavam pararam. Disse Jesus: Jovem, eu te ordeno, levante-te. O morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Todos se encheram de temor e davam glória a Deus, dizendo: Apareceu no meio de nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. E a fama deste acontecimento espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós dizemos glória a vós, Senhor, porque de facto a leitura deste texto mostra-nos uma evolução, não é? Uma evolução. É interessante, para mim é bonito ver, não é o clamor, digamos assim, do povo, ou não é a dor, evidentemente é a dor. Cristo viu aquela viúva chorando, mas nem ela nem os discípulos pedem com grande clamor como Elias tinha pedido. É o próprio Cristo que toma a iniciativa. O próprio Cristo toma a iniciativa e ressuscita este homem e devolve-o à sua mãe. Nesta linha também algo que me parece bonito, seguindo esta ideia. É Cristo que toma a iniciativa da sua misericórdia. É Cristo que mostra com este sinal a misericórdia. E a repercussão, a repercussão que tem no povo, naqueles que viram, naqueles que pararam, naqueles que presenciaram a cena. E assim como a viúva de Naim depois diz ao profeta: eu vejo que de facto Deus está na tua boca, Deus está na tua palavra, etc. O povo também, ao ver o que Cristo fez, apareceu no meio de nós um grande profeta, o sinal de Deus, não é? Deus visitou o seu povo. Não? Só não é agora o intermédio, mas Deus está presente neste caso. É interessante as comparações, porque como o Padre Marta estava dizendo, primeiro a mulher reclama a Elias porque é que isto passou, não? E neste caso no Evangelho não há reclamação, não? E o homem responde a isso dando eco ao que estava dentro da senhora. Porquê é que vais dar este castigo a esta viúva? Porquê não regressas ao seu filho? Daqui não se fala nada de castigo. Só vê-se aqui uma restauração no Evangelho, que Jesus vê a necessidade da mulher, que é viúva, e o seu único filho, não? Só diz aqui que é o único filho desta senhora, que era da sua mãe, que era viúva. E que Jesus responde a essa necessidade sem ter ser invocado. Não? Ele não tem que ser pedido, ninguém tem que rogá-lo, ele é que vê a necessidade e responde a isso. Nosso Deus, eu acho que é assim, que nós muitas vezes pensamos se Deus está atento, se Deus está vendo, se Deus está ouvindo, se Deus está interessado, não? E Jesus
o Deus feito homem, que está no meio de nós, vê a nossa necessidade e Ele responde a essa necessidade sem que nós temos que pedir, não? Só receber. E que lição é que vós e nós podemos tirar destes textos? Assim, rapidamente, apetece-me dizer que para mim, tira-se uma lição. Primeiro é, de facto, é a iniciativa de Deus. E se, de facto, Deus é de tal modo misericordioso que Ele toma a iniciativa, é o primeiro. Não é fruto a sua vinda até nós, ou até àquela viúva, que não foi, como dizia o Padre Ávila, a reclamação daquela mulher, mas havia algo que entrou ou que tocou no coração misericordioso de Jesus Cristo. As suas lágrimas, o seu choro, a sua dor, mesmo que fosse silenciosa. E para nós, se calhar, é aqui que temos que aprender um bocadinho a lição. Deus é sempre essa força de misericórdia que toma a iniciativa, que vem em socorro das nossas dores, das nossas lágrimas, das nossas coisas. Uma coisa que pode sair desta situação é que pode até haver mães, aqui nossos telespectadores, que têm passado a mesma coisa, não? Pessoas que têm pensado, e a pergunta pode sair, mas Deus não faz isso hoje em dia. Ele fez isso uma vez por uma viúva, uma senhora e o seu filho. Mas tantas mães, tantos filhos, tantas mortes que há, e Deus não atua assim. Nós podemos fazer essa pergunta, pode sair do nosso coração, porque é que Deus não faz isso cada vez? Então, duas coisinhas. Primeiro, então ninguém chegava ao céu. Se todos os mortos ressuscitassem imediatamente, ninguém chegava ao céu. Não passávamos desta vida para outra. É natural. A morte do ser humano não é um inimigo, não é uma coisa para evitar a todos os custos. Nós temos que morrer um dia, é parte da nossa existência. Temos que aprender que não nascemos para nós mesmos e que ninguém nasceu para nós mesmos. Isso. E este símbolo, acho que isto é um símbolo muito importante. Lucas nos dá aqui a recordar quem é que vê isto e não pensa numa outra situação semelhante, não? De outra mãe, outra viúva, que recebe nos seus braços o seu filho primogênito morto. E que esse filho também ressuscita. Só São Lucas está dando um símbolo. Sim, não todos os que perdem filhos, não todos aqueles que morrem vão ser ressuscitados imediatamente. Mas isso é o fim aonde vamos, não? Porque Jesus ressuscitou e a morte não vai ser a última palavra nas vidas dos crentes. Nós esperamos no dia em que Deus vai dizer-nos, levanta-te, não? Aunque temos que descansar um coisinha na morte, este filho de Maria, que ressuscitou, um dia dirá a todos os defuntos, levanta-te e teremos a vida nova. Levanta e caminha. Ok, eu gostaria de gastar estes 2 ou 3 minutos que nos faltam para anunciar ou dizer aquilo que a grande maioria, certamente de vós, já sabe. Não é nenhum filho que morreu, mas o filho da minha mãe, sem morrer ainda, graças a Deus, mas brevemente, no próximo domingo, faço a minha despedida como padre, não a minha despedida de padre, a minha fugida de ser padre, não vou deixar de ser padre, Deus Nosso Senhor me conserve essa ideia até à morte, mas vou deixar de estar ao serviço, digamos assim, da Igreja, da Diocese, como tenho estado até agora. Portanto, no próximo domingo, dia 12, farei a minha despedida oficial de assistente paroquial em Santa Aloísios. O que é que eu também quero dizer com isto? Olha, não choreis, porque o Senhor Padre vai embora. Não choreis. Ganhemos a esperança, agarremos à oração, invoquemos o Deus da misericórdia, para que Ele
tenha misericórdia de nós e, certamente, e se for possível e do seu agrado, que manda à sua Igreja a possibilidade de um outro sacerdote. Se assim for, e que venha e que seja muito melhor do que eu e que vós gosteis ainda muito mais do que gostaram de mim. Da minha parte, eu sei muito bem, nunca agradámos a todos, mas olha, se eu não agradei ou se eu ofendi a alguém, sinceramente peço desculpa e aproveito este momento público para isso mesmo. Sei que não fiz muita coisa, mas sei também que fiz alguma. Tenho pena se não se fez mais e melhor, mas nós somos sempre finitos e somos sempre imperfeitos mesmo nas nossas coisas. Tenho só a dizer é que saio sem ir zangado com ninguém. Vou cheio de paz e vou cheio de alegria porque ganhei muitos amigos. Numa carta que escrevi, que ainda não está publicada, mas vai ser publicada no Boletim da Paróquia, escrevi aos portugueses, aos americanos, e aí, para que essa carta? Apenas para agradecer e para dizer como me senti bem, ganhei muitos amigos, quando vim para aqui não conhecia ninguém, nem ninguém me conhecia, caí aqui de paraquedas, sem saber para onde é que vinha, embora soubesse aquilo que vinha como padre a servir a Igreja, mas ao fim de 30 anos, 31, vou com uma carrada de amigos, saio daqui com muitos amigos, saio daqui com gente que quase que eu considero minha família, meus irmãos, minhas irmãs, vou muito contente, vou como a América para mim tornou-se também uma segunda pátria, uma outra pátria, Tolar tornou-se para mim também a minha terra e Santo Aloísio, se calhar, a minha família e vós, a minha família. A todos, muito e muito e muito obrigado por tudo. Que Deus vos abençoe e que Deus me acompanhe. Contai comigo as minhas orações e em paz sempre. Muito obrigado.